Olá, hoje é dia 7 de setembro, está um dia nublado aqui, dia da pátria, né? Pela manhã teve desfile, mas nosso grupo foi fazer a tradicional pedalada dos domingos, para nós nos exercitarmos, né? E eu estou procurando me recuperar de um problema na perna direita, que é um problema de contratura muscular, e isso é dolorido. Então já está sendo tratado há meses. Tem vários problemas. O joelho está com osteoartrose, está sendo tratado já há 4 meses, tem mais 2 meses ainda para tratar. Então eu não posso fazer nenhuma atividade de impacto, que dê impacto, mas eu tenho que fazer alguma força. Então lá vou eu acompanhar o grupo, né? Fico sempre atrás. Né? Em marchas bem altas para não fazer força, bem baixas, né? Mas estamos nos recuperando aos poucos. Já estou até conseguindo sentar, porque antes era um problema sentar, era dolorido. Não podia viajar, viajar ainda não posso. Ficar sentado muito tempo, né, com o assento se movimentando. Mas graças a Deus estamos percebendo que as coisas estão se encaminhando. E aqui estamos nós para, nesse dia 7 de setembro, estudar a lição do dia 4 a 11 de outubro, né, para mais de daqui a um mês. Né. Aperfeiçoamento na fé. Muito interessante esse estudo aqui. Né, do irmão aqui, Clinton Whelan, Instituto de Pesquisa Bíblica da Associação Geral. Santíssimo e poderoso Deus, graças a Deus, aqui estamos num dia bonito e te pedimos que tu estejas conosco nesse instante, como também com todos aqueles que irão assistir esse vídeo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ok, vamos lá. Aperfeiçoamento da fé. Esse é um assunto do qual nós muito precisamos nesses últimos dias. Vamos ler aqui Hebreus capítulo 12, versículo 2. Né? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhes estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Hebreus 12, versículo 2. Que nós podemos aprender desse verso? Tem muitas coisas para aprender. Primeiro ponto, olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. O que quer dizer isso? Bom, o autor é aquele que originou, aquele que estabeleceu a fé. Essa relação de confiança íntima e absoluta entre a criatura e o Criador, sendo que o Criador dá demonstrações de poder para que a criatura possa confiar nele. Foi o caso lá, por exemplo, do povo judeu, né? Quando eles saíram do Egito. Deus fez demonstrações, 10 pragas, passagem do Mar Vermelho, etc. Né? Depois veio o maná e muitas coisas. E consumador, o que é consumador? O consumador é aquele que aperfeiçoa a fé, aquele que vai completando a fé ao longo do tempo em nossa vida, né? Vai engrandecendo a fé, vai tornando esta confiança cada vez mais certa, cada vez mais firme. Esse é o consumador da fé, não é aquele que consome a fé, não está escrito assim, né? Não está escrito consumidor da fé, é consumador, né? Então, em troca da alegria que ele tinha no céu, ele veio aqui, estava lá na glória, veio aqui morrer na cruz por nós. Isto é amor, né? Então não fez caso de passar pela humilhação que teve que passar, estando assentado à destra do trono de Deus. Estava assentado, né? Agora já voltou de novo. Então saiu do trono, veio aqui se humilhar em nosso lugar, e assim ele se tornou o nosso rei. Muito bom isso. Muito bom.
Eu só queria fazer um comentário aqui, que eu acho que é uma correção, que eu não sei se foi problema de tradução ou o que, o próprio autor não se deu conta, etc. Mas é o caso do dentista, né? Dentista que conseguia colocar boas próteses nas bocas de seus clientes, né? Esse dentista teria dito assim, que ele nunca teve problemas com as coroas, porque elas voltam muito boas do laboratório. Então, aqui o comentário diz que o dentista não se preocupa com o resultado final. Ele se concentra em seu papel na fase inicial do processo. Isso não é conforme, né? Isso não está certo. Todos têm o direito de escrever alguma coisa que não está correta. O doutor aqui se enganou. É óbvio que nós sempre temos que estar visualizando o resultado final, e em função do resultado final nós fazemos um bom trabalho durante o processo. A qualidade total nos ensina isso. Na administração, uma das coisas que a gente estuda é a qualidade total. Ou seja, como é que você vai deixar o cliente satisfeito? Que o teu produto gere uma grande alegria, um resultado bom, que contente o teu cliente. Esse é o resultado final. Portanto, para você conseguir lá adiante com o teu cliente um bom resultado, aqui você aperfeiçoou o processo. Essa é a lógica. Então, a gente sempre tem que estar, sim, preocupado com o resultado final. Porque se nós não estivermos preocupados com o resultado final, qualquer processo serve. Essa é a lógica. Mas tudo bem, só queria fazer uma correção aqui, no que eu sei que muitos não, alguns de novo não vão concordar com isso, vão mandar vários e-mails, etc. Mas tudo bem, isso não é o problema. Aliás, na parte de domingo, o autor escreveu aqui, em suma, temos que olhar através e além de cada provação e visualizar o resultado almejado por Deus. E é aí que entra a fé. Então, mais adiante ele falou, como que quase que corrigindo o anterior, né? Temos que sempre estar preocupados com o resultado almejado por Deus. Então, o que Deus quer de nós? Que alcancemos a vida eterna, isso é óbvio, né? E por isso, aquilo que ele está visualizando lá adiante, aqui durante o processo, eu preciso andar com Deus, andar com Jesus, ter fé. Essa é a grande questão. Bom, estamos seguindo aqui. A fé persevera, né? Ou seja, a provação, que é um dos itens para fortalecer a fé, ela gera perseverança, né? O que quer dizer isso? A provação, ou seja, as dificuldades fazem com que a gente continue insistindo. Então vem dificuldades pequenas, depois maiores, você vai aprendendo a ter cada vez mais fé, a tua fé vai se tornando mais forte, não quer dizer que seja maior, né? Basta ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda, como vai estudar mais adiante, e então a fé faz com que a gente, a provação faz com que a gente continue no caminho, não desista do caminho, né? Então as provações, elas produzem perseverança. Aliás, eu quero fazer uma observação aqui. Tudo nessa vida é assim. Inclusive o processo de salvação. Por exemplo, se você quiser ser um bom profissional, você vai ter que sofrer, vai ter que estudar, vai ter que se empenhar, vai ter que dar duro por alguns anos, até que se torne um bom profissional. Depois você colhe. Mas teve, suponhamos assim, aprovação. Teve que passar por muitas provas, né, exames, etc., dificuldades, muitas vezes tristezas, choros, coisas assim, mas depois se torna um bom profissional, né? Por exemplo, um bom engenheiro. Ele não se torna um bom engenheiro sem na flauta, não fazendo nada, gazeando aulas, não lendo os livros, não estudando, não fazendo exercício, etc. e tal, não fazendo os trabalhos, não fazendo sua tese, etc. Não. É muito esforço. Depois, então é doído. A aprovação é doído. Nesta vida de pecado aqui, tudo que nós queremos alcançar vem por meio de provação, exceto uma coisa, que é a loteria, ganhar alguma coisa na loteria, que nós não devemos jogar. Faço essa observação. Porém, a loteria também não é de graça. Alguém pagou para que outro ganhasse. Então é uma coisa injusta e incorreta, né?
A loteria em si mesmo não é de graça. Alguém ganhou. Esses tempos teve um prêmio aí, deu 130 e poucos milhões de reais. Né? Loteria esportiva, eu acho. Nem sei, Mega Sena. Mega Sena. Quem ganhou esse dinheiro, ganhou de graça. Para ele é de graça. Mas custou um dinheirão para um monte de gente. Milhões de pessoas gastaram para que ele ganhasse de graça. Então, tudo é suado aqui nessa vida, inclusive a salvação, né? Inclusive a vida eterna. A fé se fortalece por meio da... Vamos aprofundar esse ponto aqui. Está na perfeição. Então, primeiro vem a fé. Nós ganhamos a fé, é um dom de Deus. A fé, Deus diz assim, ó, aqui está a fé. Ou seja, eu já mostrei que tu podes confiar em mim. A história bíblica demonstra isso, né? Tem a criação, tem a história de Abraão, para ir pulando, tem a história de Moisés, a história do povo de Israel, tem a história da igreja, a história de Jesus, etc, etc. Aqui estão as provas que você pode confiar em mim, tá bom? Então tá, ok, eu aceito, Senhor Deus, eu aceito isso, eu quero a fé, então agora eu ganhei a fé. Então vem as provações, agora Deus diz assim, bom, então agora tá, tu pegou a fé, peguei sim, então agora nós vamos te provar. Então vem as provações, uma dificuldade aqui, outra dificuldade ali, etc e tal, e eu vou vencendo essa dificuldade por meio da fé e do poder do Espírito Santo, né? E também pela ajuda de outras pessoas, etc. Muitas pessoas participam, mas o Espírito Santo é o principal. Então da aprovação vem a perseverança. Eu insisto, não, mas eu não vou largar desse caminho, eu não vou sair da minha igreja, da igreja onde a gente obtém a salvação, né? Onde Jesus nos salva. Então a perseverança, eu mantenho no caminho, eu fico no caminho, continuo no caminho. E pela perseverança vem a perfeição, o aperfeiçoamento, e no final da história vem a perfeição. Então precisamos ir melhorando. De novo, em tudo nessa vida é assim, né? Em tudo. A gente sempre faz uma coisa melhor, eu gosto de dar minhas aulas, procuro mudar as aulas, né? E no final da aula, o que eu poderia ter melhorado? E para a próxima vez eu procuro melhorar mais um pouco, etc, né? Vamos dar um exemplo, os automóveis, né? Eu me lembro quando eu era jovem, eles davam assim, a garantia. A garantia do automóvel era 6 meses ou 10 mil quilômetros. Quanto é que é hoje? Tem automóvel, a mínimo é 1 ano, né? Mas tem automóveis com 3 anos de garantia, 4, tem com 5 e até algumas marcas estão dando 6 anos de garantia. Viram como vai se aperfeiçoando o automóvel? Ele se torna mais confiável, então as fábricas podem dar garantias maiores, né? Que beleza, né? Então eles são mecanicamente mais confiáveis, duram mais. Me lembro que antigamente, né, o motor durava 60 mil quilômetros a 100 mil quilômetros, por aí, mais ou menos. Quanto que dura um motor de automóvel hoje? 400, 500 mil quilômetros, 600 mil quilômetros, né? Motores a diesel dura mais de 1 milhão de quilômetros para fazer a reforma. Isso é aperfeiçoamento em tudo. Nessa vida de pecado, tudo precisa ser aperfeiçoado. Nós não estamos na perfeição. Nós estamos num lugar onde nunca nada será perfeito, mas dá para ir melhorando. E assim também é com a nossa vida espiritual, né? Vamos continuar aqui. Pedir com fé. O que nós devemos pedir com fé? Conhecimento, sabedoria, né? Essas coisas. Nós devemos ir atrás disto. Primeiro temos que obter conhecimento, depois sabedoria. O que é uma coisa e o que é outra? Conhecimento é o conteúdo, né? É o conteúdo do saber, né? Por exemplo, quem tem conhecimento em aeronáutica, ele sabe como fazer um avião, como fabricar um avião, sabe como fazer voar o avião, sabe os materiais que usa, os processos, etc e tal. Ele tem esse saber, esse é o conteúdo, esse é o conhecimento. E o que é sabedoria? Sabedoria é o caráter, é a capacidade de fazer bom uso construtivo, positivo do conhecimento. Isso quer dizer assim, eu sei as coisas e eu sei como usar aquele conhecimento que eu tenho para o bem dos outros. Então, por exemplo, os seres humanos, muitos já desenvolveram vacinas de todos os tipos contra a doença. Isso é uso sábio do conhecimento. Isso, portanto, uso sábio é sabedoria, né? A sabedoria, assim como o conhecimento, é divino, né? A sabedoria vem do amor ao próximo.
Eu amo o meu próximo, portanto eu uso sabiamente o conhecimento que eu recebi, né? E que eu aprendi. Então, isto é discernimento, é o entendimento, é compreensão, é boas decisões, é tomar decisões positivas, né? Isso é excelente, né? Então, isto é pedir com fé. Nós temos que pedir a capacidade de sermos bons para com os outros e de amarmos os outros. E isto quer dizer sermos sábios. Portanto, estudemos, aprendamos cada vez mais esta sabedoria, este conhecimento básico para a sabedoria, e a própria sabedoria nós aprendemos da Bíblia. E eu não conheço um lugar melhor para aprender essas coisas senão aqui, o estudo da lição da Escola Sabatina. Não conheço. Isso aqui é feito para estudar, para debater, para aprofundar e para praticar, né? E então agora vamos pegar o outro lado da fé. Ou seja, vamos dizer que a fé seja uma moeda, tem dois lados. De um lado está escrito fé em cima, do outro lado está escrito o quê? Dúvida. Então vira a moeda, né? Para efeitos de estudo a gente pode dizer isso. O que é essa dúvida? Aqui eu creio que não está se tratando da dúvida do tipo assim, pô, mas eu não entendi isso aqui, então tu está em dúvida. Não é essa a dúvida. Não. Eu ainda não compreendi bem, eu ainda preciso estudar mais, eu preciso explicar, ter mais explicações, etc. Não é dessa dúvida que está tratando. É de uma outra dúvida. Eu já sei, eu já aprendi, eu já tive experiência com Deus e ainda continuo teimando contra Deus. É o caso aqui que a lição aqui apresenta de Cades Barneia. Quando voltaram os 12 espias, eles relataram, olha, a terra prometida é excelente, olha só as uvas que nós trouxemos aqui, nos figos, olha só, ali tem gigantes, ali produz as coisas, ali é uma coisa, é uma maravilha, só que não podemos entrar lá, porque esses homens lá, nós vimos como gafanhotos ao lado deles, são gigantes, são poderosos, etc. Só 2, né, que ficaram, não, vamos, porque Deus já esteve conosco até aqui, Ele já nos ajudou até aqui, como é que vai agora, que estamos na beirada da terra prometida, vai deixar de nos ajudar? Né? E o povo foi com os 10, né? Foi com os 10. Josué, Caleb, não, esses não estão falando a verdade. Gente, depois de 2 anos de experiência com Deus, do maná, da passagem pelo Mar Vermelho, das 10 pragas e muitas outras coisas que Deus demonstrou poder, aí teima contra Deus. Esta é uma dúvida inaceitável. Você já sabe quem é Deus, você já tem experiência com Deus, e daí vai no cinema, por exemplo, você já sabe que isso está errado, etc. Já sabe que aquele rapaz, por exemplo, não é boa figura, não é boa gente, etc. Percebe, todo mundo está vendo, teu pai está vendo, tua mãe está vendo, os irmãos da igreja estão vendo, os colegas estão vendo, só você insiste com ele. Pois então, vai te dar mal. Essa é a dúvida que está falando aqui. Chama-se teimosia, como eu anotei aqui. Ou seja, como eu gosto, como eu quero. Tem que ser como eu quero. Bom, eu sou muito positivo, então rale-se e aprenda, quebrando a cara. É dessa dúvida que está falando aqui. Isso é o outro lado da fé, né? É ser contra Deus, apesar de saber que Deus é a única via de salvação. É disso que está falando aqui. Isso que nós devemos evitar. É a tal da teimosia evidente, né? Teimosia por rebeldia. Ter dúvida porque não sabe não é rebeldia, né? Mas ter dúvida, duvidar de Deus depois que já o conhece, aí é o caminho de Satanás. Agora está batendo um vento aqui, eu tenho que concluir isso aqui, mas então já estamos no final, né? Bom, Tiago também ensinou o seguinte, que os ricos e os pobres devem saber viver juntos. É coisa que não é muito fácil, porque é um problema de comunicação, não só entre ricos e pobres, como também entre muito estudados e pouco estudados. É uma dificuldade, então tem que haver uma tolerância. Os pobres não entendem os ricos, a linguagem dos ricos é difícil e vice-versa. Se bem que os ricos são um pouco mais fáceis de entender os pobres.
Os muito estudados, muito letrados, ou titulados, etc., têm dificuldade de se comunicar com os pouco letrados. Os pouco letrados entendem tudo diferente. Os muito letrados têm teorias na cabeça, etc., e com base nessas teorias eles se expressam. Os pouco letrados não têm teoria nenhuma, nem conhecem ciência, etc., então tem dificuldade. Temos que aprender a conviver, né? A estar juntos. Né? Nossa igreja é um lugar onde tem todos os extremos da sociedade, ricos, pobres, né? Ignorantes, estudados, e assim vai, né? E todos esses estão indo juntos, tem que ir juntos, para um mesmo lugar, que é a vida eterna, onde não haverá ricos nem pobres, nem letrados, nem ignorantes, onde todos estarão juntos nas mesmas condições. É o reino do amor, não é comunismo nem socialismo, é o reino do amor, é diferente, completamente diferente de qualquer coisa que possamos ter aqui na Terra, por melhor que seja. Não sei se existe algum governo muito bom aqui, mas enfim, aqui já temos que conviver, né, no amor, e que assim seja com cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó bom Pai que está nos céus, abençoe as pessoas, abençoe todos nós, para que sejamos salvos, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome dele que pedimos. Amém. Tchau.